Luiz Barsi é um dos maiores investidores do Brasil. Ele ficou conhecido não só por ganhar muito dinheiro, mas também por viver de um jeito que muita gente acharia sem graça. Enquanto muitos sonham com carros caros, casas enormes e roupas de marca, Barsi mostrou que os verdadeiros ricos têm uma virtude secreta: a coragem de ser medíocre nos gastos. Isso não significa viver mal, mas sim gastar com inteligência, sem desperdício, mesmo quando se tem muito dinheiro. Parece estranho, mas é assim que as pessoas realmente ricas ficam ricas e continuam ricas por muito tempo. Para entender isso, imagine dois vizinhos. O primeiro ganha bem, mas todo mês gasta tudo em coisas que não precisa. Jantar fora toda semana, trocar de celular a cada lançamento, comprar roupas que só usa uma vez. Ele até tem um carro bonito, mas vive apertado, sempre esperando o próximo salário. O segundo vizinho também ganha bem, mas prefere cozinhar em casa. Usa o celular por anos, compra roupas boas, mas sem exagero, e anda com um carro simples. No fim do ano, o primeiro não tem nada guardado, enquanto o segundo tem dinheiro aplicado que rende mais do que o salário dele. Luiz Barsi é como o segundo vizinho. Ele não vive como um milionário típico dos filmes, com mansões e iates. Pelo contrário, ele sempre preferiu gastar pouco e investir o resto. Isso não quer dizer que ele seja mão de vaca ou infeliz. Ele apenas entendeu uma coisa simples: o dinheiro que você não gasta hoje pode trabalhar para você amanhã. E isso faz toda a diferença. Vamos pensar em um exemplo prático. Se você ganha R$5.000 por mês e gasta R$4.500, sobram 500. Parece pouco, mas se você guardar esses 500 todo mês e investir em 10 anos com juros, pode ter mais de R$100.000. Agora, se você gasta tudo o que ganha, nunca vai ter essa reserva. E se um dia perder o emprego ou precisar de dinheiro para uma emergência, vai ter que pedir emprestado ou passar aperto. Barsi sempre fez isso. Ele começou como office boy, ganhando pouco, mas mesmo assim guardava uma parte do salário. Com o tempo, ele foi investindo esse dinheiro em ações de empresas sólidas, como bancos e companhias de energia. Essas ações pagavam dividendos, que são uma parte do lucro da empresa distribuída aos acionistas. Ele reinvestia esses dividendos comprando mais ações que geravam mais dividendos e assim por diante. É como uma bola de neve. Quanto mais você guarda e investe, maior ela fica. Muitas pessoas acham que para ser rico é preciso ganhar muito dinheiro de uma vez, como ganhar na loteria ou vender uma empresa. Mas a verdade é que a maioria dos ricos chegou lá aos poucos, gastando menos do que ganhava e investindo a diferença. Barsi é um exemplo disso. Ele não ficou rico da noite para o dia. Ele ficou rico porque, durante décadas, fez escolhas inteligentes com o dinheiro dele. Outra coisa importante que Barsi ensina é que não adianta ganhar muito se você gasta tudo. Tem gente que ganha 20.000 por mês e gasta 25.000. No fim do mês está devendo. Isso é pior do que ganhar menos e gastar menos ainda. O segredo não é quanto você ganha, mas quanto você guarda. Se você ganha 3.000 e guarda 500, está melhor do que quem ganha 10.000 e não guarda nada. Vamos imaginar outra situação. Duas pessoas começam a trabalhar ao mesmo tempo. A primeira ganha 10.000 por mês, mas gasta 9.500. A segunda ganha 5.000, mas gasta 4.000. Quem vai ter mais dinheiro depois de 20 anos? A segunda pessoa, porque ela guardou mais, mesmo ganhando menos. E se ela investir esse dinheiro, vai ter ainda mais. É simples assim. Barsi também mostra que não é preciso ter vergonha de viver de forma simples. Muitas pessoas gastam para impressionar os outros comprando coisas que não precisam só para mostrar que têm dinheiro, mas os verdadeiros ricos não ligam para isso. Eles preferem ter dinheiro de verdade do que parecer ricos. É como aquele ditado: não é rico quem tem muito, mas quem não precisa de muito. Um exemplo do dia a dia é o almoço. Muitas pessoas gastam 30 ou 40 reais por dia almoçando fora. Isso dá mais de 800 reais por mês. Se você levar marmita de casa, pode gastar 10 reais por dia, economizando 600 reais por mês. Em um ano, são 7.200 reais economizados. Se você investir esse dinheiro, em 10 anos pode ter mais de 100.000 reais. Parece pouco, mas é assim que se constrói riqueza.
Outro exemplo é o carro. Muita gente troca de carro a cada 2 ou 3 anos, sempre financiando o novo. Isso é um desperdício. Um carro novo perde valor assim que sai da loja. Se você comprar um carro usado, em bom estado, e andar com ele por 10 anos, vai economizar muito dinheiro. Barsi sempre andou com carros simples. Ele não precisava de um carro caro para ser feliz ou para mostrar que tinha dinheiro. A mesma lógica vale para a casa. Muitas pessoas compram uma casa maior do que precisam, com financiamento de 30 anos. Isso significa que vão pagar 2 ou 3 vezes o valor da casa em juros. Se você comprar uma casa menor que caiba no seu orçamento, vai ter mais dinheiro para investir, e esse dinheiro investido pode render mais do que a casa em si. Barsi também ensina que é importante ter paciência. Riqueza não se constrói em um dia. É preciso tempo e disciplina. Ele começou a investir aos 14 anos, guardando o dinheiro que ganhava como office boy. Com o tempo, foi aprendendo mais sobre investimentos e aumentando o patrimônio. Hoje, ele é um dos homens mais ricos do Brasil, mas chegou lá aos poucos, sem pressa. Outra lição importante é não se endividar. Muitas pessoas usam o cartão de crédito para comprar coisas que não podem pagar. No mês seguinte, pagam juros altíssimos e ficam presas nessa roda. Barsi sempre evitou dívidas. Ele só comprava o que podia pagar à vista. Isso é fundamental para quem quer construir riqueza. Também é importante não se deixar levar pela emoção. Muitas pessoas compram coisas por impulso, só porque estão em promoção ou porque viram alguém com aquilo. Mas os verdadeiros ricos pensam antes de gastar. Eles perguntam: eu realmente preciso disso? Isso vai me trazer felicidade ou é só um desejo momentâneo? Se a resposta for não, eles não compram. Barsi também mostra que é possível ser feliz sem gastar muito. Ele sempre viveu de forma simples, mas nunca deixou de fazer o que gostava. Ele viajava, lia, passava tempo com a família, não precisava de luxo para ser feliz. Isso é algo que muitas pessoas não entendem. Felicidade não está ligada a quanto você gasta, mas a como você vive. Para resumir, a coragem de ser medíocre nos gastos é, na verdade, a coragem de ser inteligente com o dinheiro. É entender que cada real que você não gasta hoje pode se transformar em muitos reais no futuro. É não se deixar levar pelo consumismo, pelas dívidas ou pela necessidade de impressionar os outros. É viver de forma simples, mas com segurança e liberdade. Luiz Barsi é a prova de que riqueza não é sobre quanto você ganha, mas sobre quanto você guarda e como investe. Ele mostrou que é possível ficar rico aos poucos, sem precisar de sorte ou de um golpe de sorte. Basta gastar menos do que se ganha, investir o resto e ter paciência. Parece simples e é, mas poucas pessoas têm a disciplina para fazer isso. Então, da próxima vez que você pensar em gastar dinheiro em algo que não precisa, lembre-se de Luiz Barsi. Pergunte a si mesmo: isso é realmente necessário? Ou estou apenas querendo impressionar alguém ou satisfazer um desejo momentâneo? Se a resposta for não, guarde esse dinheiro. No futuro, ele pode valer muito mais do que você imagina. E não se engane, viver de forma simples não é ser pobre, é ser livre. Livre de dívidas, livre de preocupações financeiras, livre para fazer o que realmente importa. Os verdadeiros ricos sabem disso. E agora, você também sabe. Luiz Barsi não é um homem que chama a atenção pelas roupas de grife, pelos carros luxuosos ou pelas viagens internacionais todo mês. Ele construiu sua fortuna justamente por não cair nessa armadilha. Enquanto muitos gastam dinheiro para mostrar um estilo de vida que não tem, ele preferiu viver de um jeito que muitos chamariam de medíocre, mas que, na verdade, é a chave para a verdadeira riqueza. Imagine 2 amigos, João e Carlos. João ganha R$ 5.000 por mês, mas gasta R$ 4.800 em parcelas de celular novo, jantares caros e roupas de marca. No fim do mês, sobram R$ 200. Carlos, que ganha o mesmo valor, vive com R$ 3.000. Compra o necessário, evita dívidas e investe os R$ 2.000 que sobram. Em 5 anos, João ainda estará preso no mesmo ciclo de contas a pagar, enquanto Carlos terá acumulado um patrimônio que cresce mês a mês. A diferença entre os dois não está no salário,
mas nas escolhas. Barsi entendeu isso cedo. Ele não precisou de um aumento milagroso ou de uma herança para ficar rico. Precisou apenas de algo que qualquer um pode ter: controle sobre o próprio dinheiro. Ele não se importava em parecer menos do que era. O que importava era o que ele realmente era, dono do próprio tempo e do próprio futuro. Muitas pessoas confundem gastar com viver bem. Acham que felicidade vem de ter o último modelo de celular ou de frequentar lugares caros. Mas a verdade é que a maioria desses gastos não traz felicidade duradoura. É como comer um doce, dá prazer na hora, mas logo passa. Já o dinheiro guardado e investido é como uma árvore que cresce devagar. No começo, parece que não está acontecendo nada, mas com o tempo ela dá frutos, sombra e segurança. Barsi não se preocupava em impressionar os outros. Ele sabia que a verdadeira liberdade não está em ter coisas, mas em não precisar delas. Quando você não depende de um salário alto para viver, não precisa aceitar um emprego ruim só por medo de perder o emprego. Não precisa se endividar para manter um padrão que não é seu. Você pode escolher trabalhar com o que gosta, ajudar quem precisa ou simplesmente descansar sem culpa. Claro, isso não significa que você precise viver como um monge. Não é sobre se privar de tudo, mas sobre gastar com consciência. Se você gosta de viajar, viaje, mas planeje, economize antes e evite dívidas. Se gosta de comer fora, vá a restaurantes, mas não todo fim de semana. O segredo é equilibrar o prazer de hoje com a segurança de amanhã. O mais interessante é que, quanto mais você pratica esse jeito de viver, mais fácil fica. No começo pode parecer difícil resistir às tentações, mas com o tempo você percebe que muitas coisas que antes pareciam essenciais, na verdade, não fazem falta. E o melhor, quanto mais você economiza, mais seu dinheiro trabalha para você. É como ter um exército de formigas carregando migalhas para construir um formigueiro gigante. Luiz Barsi não é um gênio da bolsa de valores. Ele é a prova de que riqueza não é sobre inteligência ou sorte, mas sobre disciplina e paciência. Ele mostrou que qualquer pessoa com um salário comum pode construir um patrimônio sólido se souber esperar e evitar desperdícios. A verdadeira riqueza não está em quanto você ganha, mas em quanto você guarda e faz crescer. Então, da próxima vez que alguém disser que você é pão duro por não gastar em coisas desnecessárias, lembre-se, os verdadeiros ricos não são aqueles que têm as melhores coisas, mas aqueles que não precisam delas. E se você quiser ser realmente livre, comece hoje mesmo a fazer escolhas que seu eu do futuro vai agradecer. Luiz Barsi não se preocupava em impressionar os outros. Enquanto muitos gastam dinheiro em carros caros, roupas de marca ou jantares em restaurantes chiques só para mostrar status, ele preferia viver de forma simples, não porque não pudesse pagar por essas coisas, mas porque sabia que cada real economizado hoje seria um real trabalhando para ele amanhã. Imagine que você ganha R$5.000 por mês. Se gastar tudo em coisas que não precisava, como um celular novo todo ano ou assinaturas de serviços que nem usa, vai chegar ao fim do mês sem nada guardado. Agora, se cortar esses gastos desnecessários e guardar R$1.000 por mês, em um ano terá R$12.000. Se investir esse dinheiro, ele vai crescer com o tempo, como uma bola de neve rolando montanha abaixo. Barsi fez isso por décadas. Ele não vivia como um milionário, mas seu patrimônio crescia silenciosamente, ano após ano. Enquanto outros se endividavam para manter um estilo de vida que não podiam sustentar, ele acumulava ativos que geravam mais dinheiro. É como plantar uma árvore. No começo, parece que nada acontece, mas com paciência e cuidado, ela cresce e dá frutos para sempre. A grande lição aqui é que riqueza não é sobre ostentação, mas sobre liberdade. Quem gasta tudo o que ganha está sempre preso ao próximo salário. Já quem guarda e investe, mesmo que pouco, está construindo um futuro onde o dinheiro trabalha por ele, e não o contrário.
Barsi não precisava de um carro de luxo para se sentir realizado, porque sabia que sua verdadeira riqueza estava na segurança de não depender de ninguém. Então, antes de comprar algo só porque todo mundo tem, pergunte a si mesmo: isso vai me deixar mais livre ou mais preso? Se a resposta for preso, talvez seja melhor guardar esse dinheiro. Afinal, os ricos não são aqueles que gastam muito, mas aqueles que não precisam gastar para serem felizes. E a melhor parte é que qualquer um pode fazer isso, não importa quanto ganha, basta começar. E é justamente essa mentalidade que faz a diferença entre quem enriquece de verdade e quem só parece rico. Luiz Barsi não se preocupava em impressionar os outros porque sabia que a verdadeira liberdade não está no que você mostra, mas no que você tem guardado. Imagine dois vizinhos. Um compra um carro novo todo ano, financiado em 60 vezes, e vive estressado para pagar as parcelas. O outro dirige um carro usado, sem dívidas, e todo mês guarda uma parte do salário. Quem você acha que dorme mais tranquilo? O segredo não é ganhar muito, mas gastar menos do que se ganha. Parece simples, mas muita gente tropeça nisso. Por exemplo, se você ganha R$ 3.000 por mês e gasta 2.900, está sempre no limite. Mas se conseguir viver com 2.500 e investir os 500 restantes, em alguns anos terá um dinheiro que trabalha para você. Não precisa ser um gênio da bolsa, nem arriscar tudo em apostas. Barsi começou pequeno, comprando ações de empresas sólidas e reinvestindo os lucros. Com o tempo, o efeito dos juros compostos fez o dinheiro crescer como uma bola de neve. Outro ponto importante é não se deixar levar pelo efeito manada. Quando todo mundo está comprando algo, um celular novo, uma viagem cara, um curso que promete enriquecimento rápido, é fácil cair na tentação. Mas os ricos de verdade não seguem modas, eles seguem suas próprias regras. Barsi não comprava ações só porque estavam na moda. Ele estudava as empresas e investia no que acreditava. Da mesma forma, não gastava com coisas que não agregavam valor à sua vida. E aqui vai uma verdade que poucos falam: economizar não é ser pão duro, é ser inteligente. Guardar dinheiro não significa viver mal, mas sim escolher o que realmente importa. Você pode abrir mão de um jantar caro todo fim de semana para, em alguns anos, ter a liberdade de viajar sem se preocupar com o saldo do banco. Pode deixar de comprar roupas de marca para, no futuro, ter a tranquilidade de não depender de um emprego que odeia. O mais incrível é que essa estratégia funciona para qualquer um, não importa a renda. Se você ganha R$ 1.500, pode guardar 150. Se ganha 10.000, pode guardar 2.000. O importante é começar e ser consistente. Barsi não nasceu rico. Ele construiu sua fortuna com disciplina e paciência. E o melhor, ele provou que enriquecer não é sobre ter mais coisas, mas sobre ter mais opções. Quando você não precisa se preocupar com contas, pode escolher trabalhar no que gosta, ajudar quem ama ou simplesmente aproveitar a vida sem pressa. Então, da próxima vez que sentir vontade de gastar com algo que não é essencial, pense: isso está me aproximando da liberdade ou me afastando dela? Se a resposta for me afastando, talvez seja a hora de repensar. Afinal, os verdadeiros ricos não são aqueles que têm os melhores carros ou as roupas mais caras, mas aqueles que conseguem dormir tranquilos sabendo que seu dinheiro está trabalhando por eles, e não o contrário. E isso qualquer um pode conquistar. Basta querer. Luiz Barsi não é um exemplo de alguém que enriqueceu da noite para o dia. Ele não ganhou na loteria, não herdou uma fortuna e nem teve um golpe de sorte. Ele simplesmente fez o que a maioria das pessoas acha chato ou difícil. Gastou menos do que ganhava e investiu o resto com consistência. E isso, no fim das contas, é a fórmula mais poderosa que existe para construir riqueza. Muitas pessoas confundem ser rico com parecer rico.
Elas compram celulares caros, trocam de carro todo ano, viajam para lugares luxuosos e postam tudo nas redes sociais, mas na prática estão sempre no aperto, pagando parcelas, dívidas e vivendo de salário em salário. Barsi mostrou que o verdadeiro poder não está no que você exibe, mas no que você guarda. É como aquele ditado: não é rico quem tem muito, mas quem precisa de pouco. Imagine dois amigos, o João e o Pedro. Os dois ganham o mesmo salário, mas o João gasta tudo o que recebe em restaurantes, roupas de marca e viagens. O Pedro, por outro lado, vive de forma simples, economiza uma parte do salário e investe em ações de empresas sólidas, como o Barsi fez. Depois de 10 anos, o João continua dependendo do próximo salário para pagar as contas, enquanto o Pedro já tem uma renda passiva que cobre suas despesas básicas. Quem você acha que está mais perto da liberdade? A grande sacada de Barsi é que ele entendeu algo que poucos percebem. O dinheiro não é feito para ser gasto, mas para ser multiplicado. Quando você gasta, está trocando seu tempo, que você usou para ganhar aquele dinheiro, por algo que, na maioria das vezes, perde valor rápido. Um carro novo, por exemplo, já vale menos no momento em que você sai da concessionária. Já quando você investe, está colocando seu dinheiro para trabalhar por você, gerando mais dinheiro sem que você precise fazer nada. Claro, isso não significa que você precise viver como um monge. Barsi não é contra aproveitar a vida, mas ele sabe que cada real gasto sem necessidade é um real que não está trabalhando para você. É como se você tivesse um exército de formigas carregando migalhas para o formigueiro. Se você come as migalhas no caminho, nunca vai construir um formigueiro grande, mas se deixar as formigas trabalharem, logo terá uma montanha de recursos. Outro ponto importante é que Barsi não se preocupa com o que os outros pensam. Enquanto muitos se endividam para manter um padrão de vida que não podem sustentar, ele vive de forma modesta, mesmo sendo um dos maiores investidores do Brasil. Ele não precisa provar nada para ninguém, e é justamente essa liberdade de não se importar com a opinião alheia que o torna verdadeiramente rico. Se você quer seguir o exemplo de Barsi, comece pequeno. Não precisa economizar metade do seu salário logo de cara. Comece guardando 10%, depois 20% e vá aumentando aos poucos. Invista em algo que você entenda, mesmo que seja simples, como ações de empresas que você conhece ou fundos de investimento conservadores. O importante é criar o hábito de poupar e investir, porque é a repetição desse gesto que vai fazer a diferença no longo prazo. Lembre-se, enriquecer não é sobre ter mais, mas sobre precisar de menos. Quando você reduz seus gastos ao essencial, você não está se privando, está se libertando, está trocando a ansiedade de viver no limite pela paz de saber que seu futuro está garantido. E isso, no fim das contas, é o maior luxo que o dinheiro pode comprar. Oi!